Normalmente, quando nós falamos de uma experiência de sarça ardente, estamos nos referindo a um encontro divino de grandes proporções, um acontecimento tão bombástico que nos desperta para realidades espirituais. No entanto, se nós pensarmos nisso, será que uma sarça ardente é realmente o melhor evento para introduzir os extraordinários milagres do Êxodo? Vamos ver aqui como esse evento se desenrola. O nosso peregrino numa terra estranha, Moisés, estava fazendo o que ele tinha feito durante os últimos 40 anos, pastorear animais estúpidos pelo deserto. Ele veio com seu rebanho para um monte chamado Horebe, também conhecido lá na frente como Sinai. E a Bíblia diz que ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, só que ela não se consumia. Êxodo 3, verso 2. E aqui há 3 elementos: a sarça, as chamas e o que está no meio da sarça. Primeiro vamos dar uma olhada aqui na sarça. Muitas vezes na Bíblia as pessoas são descritas como uma planta, seja uma videira, um ramo ou até uma árvore. Normalmente é o povo de Deus em massa ou o seu rei que é descrito dessa forma, uma vez que ele representa a nação. Portanto, a sarça representa o povo de Deus. E em segundo lugar, temos aqui a chama. Muitas vezes o sofrimento dos israelitas no Egito é descrito como uma fornalha de aflição. E aqui nós temos um arbusto ardendo em chamas, só que ele não está sendo consumido. E maravilha das maravilhas, o anjo do Senhor desce para esse arbusto em chamas. E esse é o terceiro elemento aqui nessa história, aquele que está no meio da sarça. Só que quem é ele? Vamos rapidamente para uma outra história com chamas ardentes. Lá no livro de Daniel nós lemos sobre um rei estrangeiro que lança 3 israelitas fiéis numa fornalha ardente. Só que quando o rei olha para a fornalha, ele diz o seguinte: eu estou vendo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e não tem ferimentos, e a forma do 4º homem é como o do Filho de Deus. Daniel 3, verso 25. Esta 4ª figura é percebida por todo mundo como o Filho de Deus. E quando o rei liberta aqueles 3 homens, ele diz: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e resgatou os seus servos. A 4ª figura é o mesmo que encontra Moisés naquela sarça ardente, o anjo do Senhor, o Filho de Deus. E é por isso que a sarça ardente é uma aparição tão apropriada. Como é que o bom Senhor se encontraria com o mundo sofredor? Por incrível que pareça, ele se junta a nós na fornalha da aflição. No Êxodo, o anjo divino desce para estar com seu povo e conduzi-los para fora do Egito. Mas na libertação definitiva, ele não descerá apenas a um arbusto em chamas, mas entrará em nossa humanidade para todo sempre. Ele pessoalmente participará de nossa difícil situação, tomará sobre si as nossas tristezas, os nossos sofrimentos e depois a nossa cruz, e levará sobre si os nossos pecados. Lá na cruz, ele suportou as chamas que estavam destinadas a nós. E assim, o cristão pode olhar para Cristo, o Cristo crucificado, e do meio de sua aflição ardente, nós podemos ouvi-lo dizer o que ele disse a Moisés: certamente eu vi a tua aflição e ouvi o teu clamor. Conheço as tuas dores e desci para te libertar. No que você pensa quando você imagina um encontro com o divino? Um conjunto de efeitos especiais? Não. A grande visão que deveria surpreender o mundo é esta: Deus envia o seu próprio Filho para uma sarça ardente, para as aflições do seu povo, para uma cruz sangrenta. Deveríamos todos nos curvar e ficarmos espantados não simplesmente com um Deus acima de nós ou sobre nós, mas um Deus que aparece na fornalha para ser Deus conosco, para ser Deus por nós. Em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença o salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os redimiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade.